Tema de hoje: encante-se, sonhe, sinta saudade, transporte-se. O que você quer falar com tudo isso? Seja humano, seja você mesmo. Uma das coisas lindas no livro de Salmos é que são os textos talvez mais divinamente humanos e humanamente divinos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Porque alguns salmos, eles chegam ao ponto de expressar ira. Você já não sentiu ira? O salmista passa isso. Não é o salmo que nós vamos estudar hoje. Eu estudei alguns durante a semana que eu queria ministrar hoje, mas eu falei, espera, deixa o povo entender mais algumas bases para nós entrarmos nesses outros textos também. Mas são salmos que contam frustrações. No de hoje, por exemplo, você vai ver o que é a pessoa sair de um momento de encanto para um momento de frustração. Todos nós passamos isso. Os salmos falam muito da nossa alma, da nossa mente, vontade, emoções, dos conflitos emocionais que passamos. Os salmos contam isso. Mas hoje eu quero mostrar um salmo em que no momento de crise, ele vai olhar para momentos bons da vida dele, para encontrar força, para suportar e se sustentar nesses momentos de crise. Por isso, encante-se. Encante-se com as coisas boas e maravilhosas que Deus te dá aqui na vida, porque estas coisas vão ser uma marca muito forte que você vai levar para toda a sua história. Sonhe, porque sem sonhos a gente morre, sem sonhos a gente envelhece, sem sonhos a vida perde o significado. Sinta saudade. E hoje eu quero dar uma liçãozinha lá no meio sobre saudade, que às vezes eu acho que a gente não sabe usar esse poder da saudade. A gente só parece que sente saudade de coisa ruim, mas tem coisa boa para sentir saudade. A saudade, na verdade, deve ser das coisas boas, sejam de lembranças de pessoas ou de lugares. E por que o transporte? Se deixe transportar-se para aquele momento, para que você adquira forças, adquira nas suas boas lembranças uma base para enfrentar muitas vezes dificuldades e problemas no mundo presente e no tempo presente, que pode não estar sendo muito bom. O contexto do Salmo 126, que vamos estudar, é o mesmo que nós citamos na semana passada. Portanto, se você puder estudar novamente, se você tiver acesso aí na internet, estude o Salmo que estudamos na semana passada. O contexto se dá naquele texto histórico de Neemias, no capítulo 5, quando o povo vai diante do governador ali de Judá e começa a reclamar de uma situação econômica que passavam. O povo de Judá estava no cativeiro babilônico, passaram lá um pouco mais de 50 anos, quando então foram livres daquele cativeiro através do decreto de Ciro, quando a Pérsia domina a Babilônia e libera os judeus para voltarem e reconstruírem Jerusalém. Eles vêm para Jerusalém e recomeçam a sua vida. Receberam o direito de voltar e aquele encanto, aquele sonho de voltar para a sua terra e finalmente voltar a construírem o templo, terem aquelas experiências maravilhosas que eles tiveram com Deus, isso tudo encantou seus corações. No entanto, chegando para populacionar novamente esse lugar, começaram a enfrentar graves problemas econômicos. A Pérsia impôs que eles deveriam cultivar algumas coisas, e isso que eles tinham que cultivar, como a uva e como a oliva, requeria deles uma espera até que isso acontecesse. Eles começaram a se endividar, começaram a pegar dinheiro emprestado e terras emprestadas, ou situações emprestadas, de maquinário emprestado de outras pessoas que começaram a se enriquecer em torno deles, e eles acabaram virando escravos de seus próprios irmãos. Uma disparidade social muito grande ocorreu na nação, e isso tudo foi relatado no salmo que nós estudamos no domingo passado, mostrando pessoas impiedosas até mesmo, não compreendendo esses momentos difíceis que alguns irmãos ali passavam. Eles então começam a falar, agora nesse outro salmo que vamos estudar, que acontece nessa mesma época, eles estão analisando uma outra situação.
lembrando esse momento do retorno que foi tão encantador e o choque do momento econômico difícil que estavam passando agora, mais ou menos assim, o sonho não deu certo. Seria mais ou menos isso. Então, como enfrentar momentos assim na nossa vida? Como enfrentar momentos em que a gente simplesmente sonhou e se encantou com oportunidades grandes e passado alguns anos, parece que algumas coisas não foram como a gente realmente esperava? Frustração. Como é que você lida com a frustração? Vamos ler o Salmo 126, e aí nós vamos começar a analisá-lo e compreendê-lo um pouquinho melhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, uma pausa, Sião é o monte onde Jerusalém era edificada no topo dele. Aquela região, vamos dizer assim, seria Sião. E eles, o pessoal, depois do cativeiro, carinhosamente começa a chamar essa Jerusalém, ou tudo mais, de Sião. É essa a maneira como eles se referem à terra onde eles voltariam. Vou voltar a ler. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso ele estava lembrando do passado. E agora ele encara o presente. E ele diz assim: Senhor, restaura-nos. Ou seja, traz aquele sonho de volta. Traz aquela empolgação e aquela alegria de volta. Restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Há uma região ali, o Negueb, onde é um deserto, mas uma época do ano, simplesmente as chuvas vêm, transbordam riachos, e eles viram rios novos e dão vida todo aquele deserto. Ele falou: faz isso com a gente. Versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu vou primeiro analisar o texto, como eu costumo dizer, fazer uma exegese do texto. O que é uma exegese? Você pega e abre o texto para entendê-lo primeiro, para depois a gente tirar lições dali. Muitos segredos de você compreender um texto bíblico, ele está nos detalhes. Por exemplo, você percebe no versículo 5 e 6, ele trata de semeadura e colheita, aqueles que saem plantando a semente, já viu isso? Vão trazer juntos os seus feixes, diz uma outra tradução. Quando a gente lê isso, nós já entendemos, este salmo foi feito por agricultores. Foram agricultores que fizeram esses salmos. Esses salmos eram chamados, é uma série de salmos na Bíblia chamado Cânticos dos Degraus, nós vamos estudar isso mais adiante. Eram cânticos de peregrinação. Quando as pessoas vinham em caravanas, em romarias, e eles vinham com um grande número de pessoas em direção de Jerusalém, e vinham cantando os cânticos, e quando ia chegar perto do templo, que tinha os degraus, quando chegava nos templos, eles tinham um cântico para cada um dos degraus que subiam, e o povo cantava e cantava, porque era muita cantoria. E esses cânticos cantavam as suas histórias, e esse é um deles. Então os peregrinos, agricultores, que saíam de longe, trazendo ali as suas ofertas para Deus, cantavam esse, era um dos cânticos. Esses são os mesmos que estudamos aqui no domingo passado, que chegaram para Neemias reclamando da perda das suas terras, da escravização dos seus filhos, dos juros altos do empréstimos que eles tomavam para tentar manter as suas colheitas e não conseguiam pagar. Mas ainda o texto fala de sementes e feixes. Ou seja, este grupo plantava cereais. Você estudou aqui comigo no domingo passado, e hoje eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que na verdade aquele grupo que foi para Judá, autorizado pela Pérsia, que era o grande império na época, eles tinham que plantar uvas, vinhas, não é? E as olivas.
E aqui você está vendo gente que plantava grãos. Espera um pouquinho, está tendo um conflito aqui, você vai entender isso. Geograficamente, isso dava na região do Negueb, que é a região sul. Então, eu comecei a localizar aqui um pouquinho mais o Salmo. Vamos entender melhor. O Império Persa, ele fazia o seguinte: ele destinava algumas regiões agrícolas a certos produtos, criando uma interdependência em todo o império. Aquela região planta só isso, aquela região planta só isso, aquela região planta só isso, uma região depende da outra e o grande império organiza-se tudo. Para ajudar esse povo, cabia a produção de vinho e azeite. Esta mudança do imperador causou um problema na economia agrária lá de Judá, porque antigamente eles tinham a plantação de subsistência. Eles plantavam que eles iam comer. E agora, o cultivo da uva e das olivas demandava grandes investimentos e uma espera muito grande até o início da primeira produção. E essa passagem de para uma monocultura, diferente da cultura de subsistência que eles tinham, o que aconteceu? Empobreceu o povo. Eles não tinham mais dinheiro, inclusive os próprios grãos que eles mesmos plantavam, agora tinham que comprar de outros povos. Como é que eles comprariam de outros, sendo que a própria produção deles, de uva e de oliva, ainda não tinha dado? Por isso que eles se endividaram e foi um caos econômico para aquela região. O império vendeu ilusões para o povo, ilusões de prosperidade para aqueles que aderissem a esse programa econômico imperial. Esses sonhos que inicialmente encheram as bocas de riso, posteriormente encheram os olhos de lágrimas. Esses salmos, esse pessoal aqui que escreve os salmos, não era plantação de uva e de oliva. Eram sementes e feixes, ou seja, falam de plantio de cereal. O que era isso? Esse salmo foi escrito por gente que decidiu ser uma resistência ao império, de falar, não, nós não vamos seguir o que o império está impondo sobre nós, vocês estão empobrecendo o nosso povo, nós vamos plantar a nossa comida e nós vamos comer a nossa comida, ainda que a gente plante com lágrimas, nós vamos colher. E nós estamos aqui neste salmo, no caso, lembrando quando o Senhor nos libertou, quando o Senhor nos trouxe de volta, quando começamos a sonhar com uma terra nova, quando começamos a sonhar que pudéssemos novamente construir os nossos sítios, ali ter o nosso povo, ali ter os nossos filhos crescendo, ver a nossa prosperidade pouco a pouco, e vocês acabaram com os nossos sonhos. Nós estamos acreditando que este mesmo Deus que no passado interviu por nós, vai intervir novamente. É interessante, é um salmo de resistência. Eles não se inseriram nessa ordem econômica e eles começaram ali a fazer uma economia paralela. É interessante que essa participação desse povo voluntário ou não, daqueles que começaram a plantar vinhas e olivais, eles pararam a sua cultura de subsistência e isso começou a empobrecê-los. E aí vem essa turma, que começa a cantar para Deus, fazer cânticos para Deus, dizendo, nós somos a resistência, nós vamos permanecer firmes, essa terra é uma terra livre, não é certo isso que o império está impondo sobre nós. Esta revolta desses camponeses trazia consigo um sonho de liberdade, por isso eles começam a se lembrar lá do começo, no retorno do cativeiro, porque eles falaram, é como se nós hoje estivéssemos exilados de novo, é como se fôssemos escravos hoje de novo, então nós estamos lembrando aquele momento, aquele sonho do passado, é para nos dar força, para que a gente consiga resistir nos dias de hoje. É o grito daqueles que começaram a se dirigir ao templo em peregrinação para a festa, mas com desejo de livramento. Eu acho interessante essa maneira desse povo resistir e se impor, chorar, buscar. E aqui eu começo tirando algumas lições que esse povo fez. Eles se utilizaram de um recurso.
E esse recurso é muito parecido com a gente também aqui. O recurso deles foi: vamos nos lembrar do que Deus já fez pela gente. Lá no passado, Deus respondeu nossa oração. Achávamos que era impossível nós voltarmos para a nossa terra. E Deus moveu o coração, inclusive, do imperador. Voltamos para a nossa terra. Começamos a construir nossas casas, nossas fazendas de novo. E agora, muda-se a economia do império, impõe algo sobre nós, força o empobrecimento nosso aqui. Para eles é fácil, eles querem só a uva para os vinhos, para suas festas, e os azeites para suas comidas chiques. Mas nós é que estamos pagando por tudo isso e sofrendo. Vamos resistir. O tempo todo, Judá é esse povo da resistência. Estavam lá no Egito, resistiram e saíram, fugiram do Egito e foram para a Terra Prometida. Vão para a Terra Prometida, aquelas nações que os oprimiam, resistiram e construíram uma nação justa. Os próprios reis deles erraram, acabaram sendo cativos na Babilônia, pediram para Deus, Deus os liberta e eles voltam para a terra deles. Agora, de volta nas terras deles, começam a sofrer a opressão do império, eles resistem novamente. É um povo que não desistia, mas o segredo deles estava no seguinte: o sonho. As lembranças do que Deus já fez no passado. As experiências que já tiveram com Deus. Era isso que os firmava. Era isso que eles conseguiam se manter firmes e na fé. E aqui eu quero tirar algumas lições que possa nos ajudar aqui também na nossa vida. Querido, vou começar com a primeira expressão que eu coloquei aqui. Primeiro, encante-se. Boas memórias. O que esse povo fez? Diz ali o texto: ficamos como quem sonha. A nossa boca, diz o texto dos Salmos, se encheu de riso naquele tempo. E eles contavam isso para todos. Já viu gente que consegue uma coisa tão boa que ela não sabe nem o que fazer com aquela coisa tão boa que ganhou? Às vezes um emprego dos sonhos, às vezes uma conquista pessoal, às vezes uma pessoa que você ama, ou às vezes uma conquista de alguém da sua própria família, e aquilo te encanta tanto que você fala o tempo todo, você se deixa encantar com aquilo. Deixe-se encantar com esses momentos, porque eles vão ser base para você em momentos de dificuldade. No Salmo 126, o salmista começa a descrever esse tempo maravilhoso do passado, e ele descreve assim: foi como um sonho. Ele está descrevendo aqueles momentos na vida da gente que parece que são momentos únicos, marcantes demais, que você não esquece para o resto da vida. E a lição implícita nesse salmo aqui é essa: ao se reviver o sonho, cria-se a esperança. É aqui. Ele mostra que ao reviver um sonho, uma saudade, não é algo ruim. Você sabia que a palavra saudade, ela vem da mesma raiz de saúde? Portanto, saudade é algo saudável. Muita gente não sabe lidar muito com saudade, não é? Tentando explicar aqui o que é saudade, numa pesquisa britânica mundial, colocou a palavra portuguesa nossa, saudade, como a 7ª palavra de mais difícil tradução no mundo. Nós entendemos, eu falo saudade, você entende, mas vai traduzir isso para uma outra língua, é difícil. Você pode sentir saudade de muita coisa. A primeira coisa que a gente pensa em saudade é saudade de alguém que faleceu. Mas saudade não tem a ver só com isso. Eu vou tratar esse assunto um pouco mais adiante. Saudade de alguém que nós amamos, mas está longe. Saudade de um amigo querido. Saudade de alguém que a gente não vê há muito tempo. Ou alguém que a gente não conversa há muito tempo, daqui a pouco bate aquela saudade. Saudade também pode ser de lugares. Saudade pode ser de uma comida, de uma música, de situações, de um amor, de se fazer algo que não se faz há muito tempo. Até saudade de um tempo que se passou. Esse
vocábulo, ele vem da mesma raiz da palavra solitude, vem da mesma de solidão, vem da mesma de saudar e vem da mesma de saúde. Então, saudade, ela é uma solitude saudável. É isso. Quando se pensa em saudade, a maioria das pessoas, como eu digo, pensa em alguém que partiu. Mas saudade também pode ser saudade de cheiros, saudade da infância, saudade de alguns sons, de memórias boas, saudade gostosa porque está revivendo aquele momento que ele simplesmente não existe mais. Saudade não precisa ser triste, porque às vezes nós relacionamos saudade com uma tristeza. A tristeza com a saudade, ela vira melancolia, ela vira nostalgia. Saudade que fere não é saudade, é depressão. Dor de saudade não é dor ruim. É dor gostosa, quase voluntária. Ela dói, mas ao mesmo tempo ela é boa. Por isso que eu digo que a palavra saudade vem de saúde, ela não é para machucar, é para se sentir. Voltando aqui no Salmo 126, o salmista começa a descrever alguma coisa do tempo passado. E ele desperta algo aqui chamado sentimento. É isso que é a intenção do Salmo. O Salmo seria mais ou menos o seguinte: tenta se lembrar, queridos, de como foi aquele dia que nós recebemos a notícia que a gente não queria acreditar. Ninguém imaginava, daqui a pouco, nós estamos aqui debaixo do domínio da Babilônia, vem a Pérsia, domina a Babilônia. Não sei se você sabe, a Pérsia estava guerreando no mundo inteiro. Quando ela cercou Babilônia, Babilônia não guerreou. Os próprios moradores de Babilônia, da cidade, abriram os portões da cidade e declararam Ciro da Pérsia rei deles. Já acabou com o Império Babilônico assim, sem guerra. E então, eles falaram, agora temos outro imperador, outro sistema, outra língua, outro momento, o que nós vamos fazer? Aí vinha um decreto desse imperador que eles nem conheciam, dizendo, olha, eu me simpatizei com vocês, eu quero que vocês voltem para suas terras. Eles ficaram, como que quem sonha? Como assim? Vamos poder voltar, reconstruir nossa história, ir para a nossa terra, ir para os lugares que nós amávamos. Nós vamos poder reconstruir aquele lugar, reconstruir o templo, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Eles ficaram como quem sonha. Sabe quando a pessoa vai falando e ela está rindo e falando ao mesmo tempo? Então se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles, que tinha muitos povos de outras nações também, vamos dizer assim, prisioneiros lá na Babilônia. E eles ficaram assim, como assim? Abriu para vocês? O que vocês são de especiais assim? Que Deus é esse de vocês que convenceu o imperador a fazer isso por vocês? E eles não sabiam o que dizer. E esse salmista está dizendo, gente, nós estamos passando um momento difícil agora. Mas o mesmo Deus que nos deu aquelas alegrias no passado, pode dar a mesma alegria hoje. Então nós vamos buscar forças lá nessas alegrias do passado. Por isso, meu irmão, minha irmã, encante-se com a vida. As coisas boas que você já teve no passado, situações que você consegue lembrar boas de sua infância, coisas boas que você teve, seja de um romance, seja de uma experiência forte com Deus, seja de uma situação que você já passou. Estas coisas devem encantar a nossa mente, porque elas nos dão esperança de que o mesmo Deus que trabalhou na tua vida, te levando a experimentar aquilo, é o mesmo que pode te dar um novo momento hoje. Eu explicava para os meus irmãos aqui do Ministério de Música, quando numa reunião que tivemos ontem, dizendo, queridos, muitas vezes a nossa vida, ela funciona da seguinte forma. Vamos pegar uma ideia de um surfista. Surfista não cria onda, surfista não pode criar a onda certa. O que é um bom surfista? Um bom surfista é o cara que sabe pegar a onda certa. A hora que vem a onda certa, ele, uau, peguei, ele vai, ele surfa. Mas, gente, a onda vai morrer na praia. Muitas vezes vem uma onda boa na vida da gente e nos leva a surfar na vida, a gente experimentando altas emoções, mas todo mundo sabe, vai terminar. Isso não dura sempre, são periódicos mesmo na vida da gente. Ninguém é alegre todo dia. O cara que diz assim, não, eu vivo rindo todo dia, você é bobo, tem alguma coisa errada.
Não dá para rir todo dia. As ondas vêm, elas quebram e vão para a praia. E depois, meu amigo, é nadar contra a correnteza, é contra o mar. É contra as ondas, você vai lá e nada, e passa a onda e tal, e tal. E depois você fica num alto mar lá esperando, até que vem uma próxima onda, aí novamente a vida pegou aquele fogo. O que esses irmãos aqui nossos do passado, resistindo àquele momento de opressão sobre a nação, estão dizendo? Eles estão falando o seguinte: nós vamos resistir isso, nós vamos continuar plantando, nós vamos continuar dando comida para os nossos filhos, nós não vamos nos endividar, vamos viver com o mínimo, com o básico, mas sonhando aqueles sonhos do passado, porque o mesmo Deus que nos deu aquelas alegrias no passado, pode dar novamente alegrias nesse tempo. Por isso, meu irmão, se encante com as coisas que Deus já te deu, se encante. Tem coisas boas, e tem mais, pode ser coisas no presente. De repente, seu momento agora é um momento muito bom. Se encante com esse momento, você vai precisar dele no futuro. Você vai precisar dele no futuro. Por isso, o segundo conselho: sonhe e sinta saudade. Tem muitas pessoas que têm medo do passado. Se tem coisas ruins no seu passado, perdoe, substitua aquilo com outras imagens, faça outras coisas. Mas teu passado não é todo ruim, não. Tem coisa boa lá. Sonhe, reviva isso. Saudade, o que é saudade? Saudade é um sonho gostoso que a gente não quer acordar. É isso. Por isso que ao se lembrar parece que foi um sonho. Por exemplo, Salmo 126:1. Foi como um sonho, diz o texto. Deus, ele coloca, interessante, vamos falar de sonho. Deus, ele coloca no ser humano a capacidade de sonhar, mas tira deste ser humano a capacidade de controlar o sonho. Você já percebeu isso? Você sonha, mas não controla. Ora, sonho ele é algo humano, mas ao mesmo tempo ele é tão misterioso e autônomo que ele ganha para a gente um status de divino. Então, sonho para a gente é um lugar de conversas profundas, não é? É Deus falando com o homem, é o homem também falando consigo, é mistura das nossas imagens, das nossas tramas. A Bíblia fala de sonho, o livro de Gênesis fala muito de sonhos, o sonho de Jacó, o sonho de José, os sonhos do faraó. Sonho é uma coisa da nossa alma, eu diria assim, uma coisa divinamente humana. Agora, a saudade também. A diferença é que a saudade é quase que um sonho consciente. Eu não controlo o sonho, mas saudade eu controlo. Saudade é o sonho que eu mesmo controlo, que eu quero ter. Então, determinados momentos da vida da gente, a gente precisa começar a rever a nossa história. E quando eu começo a rever a minha história, eu vou olhar lá para o passado e encontrar alguns pontos que vão me lembrar de que eu sou alguém especial, que tem coisas boas que eu experimentei na minha vida. Eu carrego muita saudade de meus pais, por exemplo, muita saudade deles. Eu me lembro, essa semana, falava com até uma irmã da nossa comunidade na Escola de Ministérios, que tinha aberto o coração da perda de seu pai recente, e eu vi ela de canto e falei: o que foi? Está com saudade? Ela falou: estou. Eu falei: você sabe que eu também estou? Só que o dela faz menos de um ano, o meu faz 25. E eu falei: e a saudade é a mesma. Porque a gente queria a pessoa estar ali por perto. O que fazer nesses momentos? Eu começo a relembrar dessas coisas e encontrar nelas forças para dizer: vou continuar. Eu falo muito isso com Deus, quando acontece uma coisa muito boa. Aliás, esse tempo da carisma está tão bom que pouco tempo atrás, foi na semana passada, agora, nessa semana, um dos meus momentos de oração, eu falei o seguinte para Deus, eu falei: Deus, conta isso para o meu pai aí. Eu não posso falar com o morto, mas o senhor pode, então fala com ele. Conta aí para ele, que coisa gostosa que está isso aqui. Então, saudade de que alguém partiu, por exemplo, como é que se lida com isso? Saudade é algo que se sente, sim. Dói. Mas é para honrar a memória da pessoa. Ao se lembrar da pessoa, você sabe que aquilo não vai voltar, mas ao se lembrar da pessoa, parece um sonho. Mas é esse sonho que dá esperança de que a vida é uma coisa boa. É a prova de que coisas boas na vida existem.
Então, essa saudade que você sente por aquela pessoa que partiu, por exemplo, é um momento bom da sua vida que passou, ou seja, outros bons momentos podem acontecer. Saudade é um tributo que você dá para a pessoa que passou. Por isso, algumas pessoas falam, mas por que Deus não tira isso de mim? Não tira porque não é doença. Saudade não é doença, por isso não tem cura. É para a gente sentir. É um tributo para aquelas pessoas. Eu, como lido muito bem com esse negócio de morrer e morte, que eu já resolvi isso na minha cabeça há muito tempo, eu queria que todo mundo sentisse saudade de mim quando eu for embora. É legal, bom saber disso. Porque vai significar que aqueles momentos que tivemos foram momentos bons. O pior que existe na vida de uma pessoa é como está em 2 Crônicas 21, 20. Diz assim acerca da morte do rei Jeorão: morreu sem deixar de si saudades. Esse deixou de existir, gente. A história desse cara só não serve para nada. Eu quero deixar marcas na história. Então eu olho para trás, eu falo, por que eu tenho saudade do meu pai? Aí eu me lembro, bom, o cara gostava de mim, o cara cuidava de mim, se levantava cedinho. Eu vou lembrando das coisas que ele fazia. Eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer isso para os meus filhos. Eu vou amá-los dessa maneira. Eu vou deixar a mesma marca na história deles. A gente tem saudade de amigos. Por que a gente tem saudade desses amigos? Tem um amigo meu que eu tenho saudade dele por uma razão simples. Nós estamos distantes em países. Ele mora hoje na Inglaterra e nós temos uma distância enorme. Mas eu me lembro da minha adolescência porque era um cara que me ouvia, era um cara que conversava comigo. O que eu vou fazer? Vou ser assim também com os meus amigos. Então a gente olha para o passado, sente a saudade, ainda que ela doa, mas eu aprendo uma lição de como provocar a mesma coisa na vida das pessoas ao meu lado. Terceira coisa que eu tiro aqui como lição: transporte-se. A saudade, ela tem esse poder de reviver esses momentos fantásticos que a gente passou na vida da gente. Não só saudade de coisas ruins, mas saudade de coisas muito boas também. Quando eu preparava essa mensagem, por exemplo, eu me lembrei de um cântico do Grupo Semente, que eu até postei na minha rede social de Facebook. Se você quiser, passa lá e escute. E eu me lembrei dos cânticos que eu cantava lá em 1990, em 85, na igreja onde eu frequentava, onde inclusive eu me tornei pastor e me consagraram a pastor, e comecei a lembrar dos meus pastores, Walter de Lima Filho, o Edson Rebustini, o Gesimiel Espassapan, e aqueles irmãos ali, cantando junto aquelas canções. Era o Salmo 126, esse salmo, cantado, a gente cantava ali. E eu me lembrei do ambiente daquela igreja, do ambiente do culto. O que eu fiz? Botei a canção para ouvir, fone de ouvido, fechei os olhos e me transportei para lá. Me senti cantando no meio dos irmãos. Senti aquele ambiente gostoso de culto e de comunhão. E uma das coisas que me marcaram foi o seguinte: imediatamente eu pensei assim, eu falei, será que os irmãos lá na Carisma, que vão estar agora nesse domingo, vão cantar e vão ter experiências com Deus, que daqui a 20, 30 anos vão se lembrar desse momento como um momento especial de suas vidas? A gente precisa aprender esse transporte que a gente faz na vida, para tirar dali boas lições, bons momentos, aquele momento que nunca mais vai voltar para mim, mas me renovou o coração, porque me lembrou de uma experiência forte que eu tive com Deus. Vamos lá, você consegue se lembrar de uma experiência forte que você já teve com Deus na sua vida? Alguma experiência? Alguma experiência no meio de um cântico, ou no meio de uma pregação, ou no meio de uma reunião, ou quem sabe andando sozinho, ou quem sabe uma noite você olhou para o céu e teve aquela experiência só sua mesmo, quase que uma epifania, não é? De uma experiência, parece que Deus estava ali presente mesmo com você. Eu estou vendo algumas pessoas sorrindo, você está, talvez involuntariamente, nem está percebendo, você está sorrindo,
por causa das suas experiências que você teve com Deus. Essas coisas precisam ser lembradas para a gente. Salmos 126, versículo 3. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu vou lá buscar força do que eu preciso para enfrentar esse momento que eu estou agora. Lembrar-se das coisas que nós já experimentamos na nossa vida, faz com que uma alegria diferente, ela encha o nosso coração. Lembre-se de alguma coisa, por exemplo, vocês que são casais, tentem se lembrar de momentos que foram marcantes no relacionamento de vocês, porque estas coisas vão te fazer lembrar algo assim interessante. Aquela mesma pessoa, aquele mesmo momento que eu experimentei lá atrás, essa mesma pessoa está aqui. É possível se repetir essa experiência, e talvez sendo uma experiência até muito mais forte hoje em dia. Faz parte da história de vocês, tudo isso. Eu gosto, por exemplo, quando no meio do dia, no cotidiano, me lembro de alguma coisa que simplesmente me tira de onde eu estou. Eu gosto disso, eu gosto. Quando no meio do dia você sente um cheiro, por exemplo, e você não está mais ali, o cheiro te transportou para outro lugar. Quando no meio do dia você escuta um som, às vezes uma canção, às vezes uma situação completamente inusitada. Estava num posto de gasolina, tocou uma música e eu me lembrei do meu primeiro ano primário. Eu falei, gente, que coisa gostosa, fechei e fiquei curtindo aquele momento. Voltei lá, lembrei da minha professora. É gostoso, faz parte da minha vida, é minha história. É o meu filme, que eu posso voltar e assisti-lo novamente. Não quero desprezar esses momentos, porque é eles que me dão história, eles que me dão a minha vida, eles que me formam o meu todo. Há momentos na vida da gente que vão ser para sempre inesquecíveis. Tente se lembrar de alguns. Momentos em que você simplesmente fala, eu nunca mais vou me esquecer daquele dia. Eu nunca mais vou me esquecer daquela cor. Eu nunca mais vou me esquecer daquela flor, porque naquele dia eu olhei aquela flor e algo estava acontecendo. Esses cheiros, por exemplo, essas coisas, eu lembro, por exemplo, cheiro de orvalho, para mim, me lembra meus profundos ou mais profundas experiências com Deus em oração que eu tive na minha adolescência, porque eu ia orar no meio do mato à noite. Então eu tinha aquelas experiências gostosas com Deus, eu guardo no coração até hoje. O cheiro do orvalho, aquela terra molhada, me lembra disso. Isso são coisas que a sua memória ama. E as coisas que a memória ama, fica para sempre. Essa é a sua vida, essa é a sua história. Tem cheiros que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Eles têm em si esse poder que eu chamo do teletransporte. Eles me levam para um outro lugar e ali eu me fortaleço. O que eu quero te ensinar hoje com esse salmo? Eu quero te ensinar hoje que se você está enfrentando algum momento difícil na sua vida, muitas vezes, ao invés de você ficar preocupado com o futuro que não aconteceu, com o futuro que você não sabe, olha para o passado. E veja quantas coisas boas Deus já fez na sua vida. Olha para o passado, você tem história. Olha para o passado, você já viu Deus fazendo coisa no passado na sua vida. Olha para o passado, tem gente que te ama. Olha para o passado, você tem história que você gostaria até de contar para outros. E essas coisas precisam ser trazidas para nós, para que a gente não seja meros seres do momento. Nós temos história, a gente tem lastro, esse é o nosso nome, essa é a nossa história. Nós somos maiores do que esse momento só nosso aqui. Essa é a nossa história. Quando eu penso que eu ainda emendo a minha história na história dos meus pais e na história dos meus avós, a história deles são as minhas. Eu sou só a continuação dessa grande história. Então eu fico maior. A minha história é maior. E o que isso me dá esperança? Esperança de futuro. Esperança de que eu vou me eternizar na vida dos meus filhos. Esperança de que as pessoas
que hoje eu convivo, posso marcar-lhes as histórias também deles, para que outras pessoas sejam abençoadas através deles, dessa comunhão que nós estamos tendo hoje. A minha história fica maior, a minha vida fica maior, meu mundinho não fica pequeno. Meu querido irmão, você que está enfrentando uma depressão, muitas vezes a depressão faz isso com a gente, nos dá aquela sensação avestruzesca, não é? O que é isso? Enfia a cabeça no buraco e fica ali. Parece que a nossa vida vira um buraco só. Eu quero te aconselhar a você levantar a cabeça e olhar. Tem muito mais coisa ao teu redor, que vale a pena se lembrar, trazer à memória, porque isso vai te fazer sonhar, se encantar, conviver com a saudade de um modo bom e se transportar para um outro lugar e dali receber força, receber convicções, receber firmeza na sua vida de que dá para enfrentar sim o futuro tão obscuro para a gente, baseado naquilo que Deus já fez para a gente no passado. Amém? Eu tenho mais uma coisa para falar com vocês, eu vou pedir que você fique em pé comigo, por gentileza. A boa notícia, que talvez você não pensou nisso, é que você pode criar boas e novas memórias. Porque quando a gente fala de memória, a gente sempre está pensando no passado. Mas por que não hoje, você saindo daqui, não pode de repente aí improvisar, ir para um lugar, fazer uma coisa muito gostosa, de modo que daqui a pouco você fala, rapaz, que dia legal foi aquele. Invente, crie, saia da toca. Vai fazer coisa nova, vai se reinventar. Quantos de vocês não têm filhos? Vocês não têm filhos? Vamos lá. Ok. Vocês que não têm filhos, gente, você não tem horário para chegar em casa, você não tem horário para cuidar de outro, você não tem nada disso. Por que você não pega num fim de semana e faz uma coisa totalmente diferente e inovadora? Por que você não junta os seus amigos e vara uma noite fazendo alguma coisa muito legal? Crie, invente. Crie situações novas. Invente passeios próximos, de modo que você nem gasta tanto, mas faz coisa boa. Que tal você fazer coisas diferentes do seu dia a dia? Crie memórias novas. Uma das boas memórias recentes que eu tenho não tem nada a ver com viagem, com passeio, com nada. Fui levar meu filho na faculdade, vi um bosque, achei legal, fui andar no bosque, me encantei com aquele lugar, o lugar é demais, e aquilo me traz uma memória fantástica daquele lugar. E era uma coisa do cotidiano. Vai se reinventar, você pode criar boas memórias. Memórias boas do passado não são um alicerce para você hoje? Ok, quais vão ser as para o futuro? As de hoje. Crie momentos assim. Por isso que nós precisamos nos encantar com as coisas que Deus está fazendo hoje. Por isso que nós precisamos viver bem a vida que Deus nos deu hoje, aproveitando cada momento, cada visão que nós temos, cada som que a gente ouve. Registra tudo. Esses bons momentos vão ser esses bons momentos do agora, de hoje, desse domingo, dessa semana. Vão ser o material que Deus no futuro vai usar para você, para te trazer consolo, conforto, esperança. Deus vai fazer isso no futuro com você, com aquilo que você pode fazer hoje, já nessa semana. Nós somos essas coisas, esses momentos que habitam dentro de nós. Então vamos criar novos. Cuida disso que está dentro de você. Tem algumas pessoas... Vou tentar, como é que eu vou te explicar isso? Tem algumas pessoas que elas são tão lindas, tão encantadoras, e eu não estou falando de beleza física, estou falando de beleza de alma. Por quê? São pessoas que cultivaram um jardim dentro de si. Elas parecem que tem um jardim lá dentro e elas cuidam muito bem desse jardim, cheios de momentos de alegria, de lugares bonitos, de cores, de cheiros, de sons, de imagens. Isso são pessoas encantadoras.
por que você não se torna uma pessoa assim também? Ou se você é, por que não ser um pouco mais isso também? Olha para a vida com outros olhos. Ah, minha vida está tudo tão escuro, troca de lente. Tira esse óculos aí. Põe outra coisa. Você sabe que eu estou falando figurado, né? Por favor, né? Vai, vão sair tropeçando aqui depois. Né? Vai ver a vida com outros olhares. Para que você possa produzir hoje, agora, hoje, estou falando hoje mesmo, desse dia de hoje, na próxima semana, expressões e momentos que no futuro você vai lembrar, puxa, que dia legal aquele, né? Lembra aquilo que a gente fez naquele dia? Que legal aquilo. E vai te dar forças e ideias para coisas novas. Eu estou quase te dizendo que sua vida só é chata se você quiser. Estou quase te dizendo isso. Porque a vida é um dom de Deus, é Deus que deu e falou, viva, viva. Ai, Deus, muda a minha vida, muda você. Ah, Deus, eu quero experimentar coisa boa na minha vida. Vai, sai de casa. Vai fazer alguma coisa. Ou o contrário, né? Vai para casa. Que alguns fazem exatamente o que vão fazer, né? Mexa na tua casa, torna a tua casa um lugar gostoso, agradável. A vida tem que ser assim. Torne tudo ao teu redor agradável. Tua casa tem algum cheiro que te lembra dela? Tem que ser bom, pode ser ruim. Crie novos cheiros. Minha opinião, casa tem que cheirar bolo, não é? Casa tem que ser lugar gostoso. É assim. Lugar que dá vontade de você voltar. Passeio da gente tem que ser gostoso. Dia a dia nosso tem que ser bom. Vai ter tempo bom de oração. Vai fazer seus dias melhores. Você já aprendeu hoje aqui, se a gente olhar para o passado e pensar as coisas boas, vai criar esperança na gente de que aquelas mesmas coisas boas podem se repetir no futuro. Segunda lição, eu posso criar coisas boas agora. Eu posso gerar experiências agora, que lá no futuro eu vou falar, puxa, valeu a pena. Que bom. Crie então coisas novas. Que Deus te dê hoje ideias. Que Deus te dê hoje criatividade. Que Deus desperte em você essa vontade de viver e experimentar o melhor de Deus na sua vida nesse tempo. Amém? Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Querido Deus e Senhor, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Peço que o Senhor invada estas mentes com ideias e criatividade. Que o Senhor desperte esses meus irmãos a viverem uma vida muito boa, ao ponto de, na nossa velhice, olhar para trás e dizer, vivi bem o tempo que Deus me deu aqui na terra. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vida prazerosa. Que cada um dos meus irmãos experimente o melhor do Senhor aqui na terra. Eu oro a Deus, para que o Senhor desperte os meus irmãos que estavam adormecidos para com a vida. Olhando para o passado, que recebam esse impulso de que a vida pode lhe dar bons momentos, mas que seja esse tempo do agora, um tempo de experiências profundas com o Senhor e com a vida que o Senhor nos deu. Abençoa o teu povo. Seja essa semana uma semana gostosa, de paz, de alegria, de criatividade, de sorrisos. Seja uma semana de risos. Seja uma semana divertida. Seja uma semana que mesmo no meio da tribulação se encontrem soluções e aprendam grandes lições. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Nos abençoe, nos guarde. E nós te adoramos, ó Deus. Muito obrigado por tua palavra. Tu és o Deus da vida. E nós te agradecemos por essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus falou com você aqui hoje? Eu adoro o teu Deus. Agradeço o teu Deus. Celebre essa bondade do teu Deus para com você, em nome de Jesus. Amém, amém.